Amados irmãos que nos visitam, boa noite, sejam bem-vindos. Como é bom poder ver você aqui. Quero dizer que essa aqui também é a sua casa, a casa do seu Pai. E antes de lermos a palavra do Senhor, eu gostaria que você meditasse, abrisse em Jeremias 33. É uma palavra bem conhecida, mas essa palavra me falou muito ao coração. Eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite. Jeremias 33. O Senhor claramente, Ele falou comigo, Ele disse assim, Jeremias 33:3, clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Em outras versões diz, coisas grandes e ocultas que não sabem. Então você que veio essa noite com o seu coração aflito, com o seu coração às vezes preocupado, atribulado, com coisas que você vem passando, em situações que nós estamos vivendo, a palavra do Senhor nos garante, clame a mim, ou seja, ore, busque, e Ele, em sua palavra, nos diz que responde. Isso é maravilhoso. O Senhor, Ele diz que nós devemos buscar. Em outras palavras, o Senhor nos diz, bate a porta, ou seja, busque. O Senhor nos quer o que? O coração. E eu quero dizer essa noite que Ele simplesmente quer a sua vida, o seu coração. Clame a Ele e Ele vai te anunciar os planos que Ele tem para a sua vida. Então não se preocupe, coloque a sua esperança e as suas expectativas no Senhor, amém? Então, como você está, gostaria que você reclinasse a sua cabeça, vamos orar. Paizinho, nós viemos aqui essa noite, Senhor, porque somos dependentes do Senhor. Ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que quando buscamos a Tua face, a Sua palavra nos diz que o Senhor inclina o ouvido para ouvir o clamor dos justos. Pai, nessa hora nós entregamos o nosso coração, as nossas expectativas, as nossas mentes, Senhor, cativas ao Teu Santo Espírito, para que a Tua ministração, Senhor Deus, que será ministrada agora, que a Tua palavra que será ministrada, venha, Senhor Deus, de encontro a esta igreja, para que haja amadurecimento, crescimento da Tua igreja, Senhor. Ó Deus, nos prepara, Senhor, para a Tua volta, que possamos, ó Deus, estar firmes em Ti, Senhor, com que as tribulações, as angústias não nos afastem da Tua presença, ó Deus, que não nos tire o foco que é o Senhor Jesus. Ó Deus, usa quem vai ministrar essa noite de uma forma tremenda, que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, ó Deus. Nós entregamos a Ti o culto dessa noite e Te agradecemos porque temos um Deus que responde orações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você que está aqui conosco, seja muito bem-vindo, já falamos isso, mas alguns vão chegando depois. Então, os que chegaram depois, sejam muito bem-vindos também. E eu quero pedir a você para que dê uma olhada para quem está do lado aí, dê uma boa noite. É muito importante, olha para trás aí, dá um oi, seja bem-vindo. Esse lugar não é só um lugar de oração, esse lugar é um lugar de bênção. E nós nos reunimos aqui para tocar o coração do nosso Rei, com o nosso louvor, com a nossa adoração, mas também nos reunimos aqui para orar, nós nos reunimos aqui para chorar, nós nos reunimos aqui para sairmos daqui renovados, edificados, de modo que pela presença do Senhor em nós, e entre nós consideramos esse lugar um lugar muito abençoado, porque tem muita história aqui dentro para contar, e eu sei que a maior parte daqueles que se encontram aqui conosco fazem parte dessa história. A você que está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Eu creio firmemente no meu coração que não foi sem propósito que o Espírito Santo trouxe você aqui nessa noite. Ele tem algo para você, assim como Ele tem algo para a sua família. Então esteja ligado no trono da graça, porque é de lá que vem tudo que nós precisamos. Eu convido você para que abra a sua Bíblia, carta aos Romanos, capítulo 10, nós vamos ler versículo 9.
em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, entre brasileiros e americanos, entre africanos e holandeses não há distinção, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos ler juntos a última frase: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se hoje fosse o seu último dia, e se você recebesse de uma maneira sobrenatural agora essa notícia, uma confirmação interior no seu coração, uma convicção de que dessa noite você não passa, como você agora estaria avaliando o dia que passou e o ano que já chegou à metade? Como tem sido esses dias? Se você partir agora, você tem Cristo no coração? Eu penso que todos aqui tenham Cristo no coração. O Senhor diz: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Convite se repete em cada estação, em cada povo, em cada língua, em cada nação. E o apóstolo Paulo, que se entende ter sido o autor da carta aos Romanos, pensando sobre esse importante assunto, que é o assunto da salvação, ele escreve então à igreja que estava plantada em Roma sobre essa verdade eterna, planejada para você. Deus deseja que você seja alguém salvo. O Senhor deseja que ninguém aqui se perca, mas que todos sejam salvos. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, porque o texto que nós acabamos de ler diz algumas coisas que eu quero pensar com os irmãos. Então, faça bom uso da sua Bíblia nessa hora. Se você não tem a Bíblia, você tem um data show que vai te ajudar. Mas o bom é que você faça ao vivo e a cores com a sua própria Bíblia. Então, se você vem à igreja, traga a sua Bíblia. Rabisque a sua Bíblia, grife a sua Bíblia. Anote o que você recebe aqui na sua Bíblia. Porque Deus, Ele não vai falar com você só aqui. Ele vai continuar falando com você em casa, no caminho, enquanto você anda. E você ter coisas que Deus nos fala anotado neste livro sagrado é uma preciosidade. Então, habitue-se a trazer a sua Bíblia. E não se envergonhe de andar com a sua Bíblia. Nesse livro sagrado, Deus nos traz a revelação do que nos espera ao lado dEle ou longe dele. Então não tenha vergonha de carregar a sua Bíblia. Hoje pela manhã nós falamos que é muito fácil hoje você dizer: não, eu tenho a Bíblia no meu celular. Mas eu acredito que a maior parte das pessoas que tem o aplicativo ou vários aplicativos de versões de Bíblias não leem as suas Bíblias em seus celulares. Então habitue-se a andar com a sua Bíblia, porque Deus vai falar com você. E Deus fala com você quando você abre aleatoriamente. Isso pode acontecer, isso não deve ser uma prática entre nós, mas Deus fala conosco muito, principalmente depois quando oramos e pedimos a Deus: Senhor, fale comigo. E hoje nós estamos aqui nessa reunião dizendo: Senhor, fale comigo. Vamos falar isso juntos?
Senhor, fale comigo. Você é salvo de fato? Você tem certeza e convicção da sua salvação? Você de fato tem feito o que o apóstolo nos aconselha nesta epístola? Porque olha comigo o que está escrito aí no versículo 9. Ele diz: se. O versículo começa com uma condição: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Olhem para mim, talvez isso seja muito fácil para nós hoje, em uma nação livre, em uma nação onde se pode dizer eu sou cristão, mesmo que haja uma perseguição velada, ela não é nada comparada ao que se vê por aí fora, na China, em alguns países onde se é proibido falar ou sequer mencionar o nome do Senhor Jesus. Então, o apóstolo começa dizendo: se com a tua boca confessares. Confissão é declaração. Confessar é declarar, é admitir. Quando eu confesso, eu estou dando a minha mão à palmatória, eu estou dizendo: é isso que eu penso. Então, o Senhor diz: se com a tua boca confessares. Você tem confessado Jesus como Senhor na sua vida? Recomendo aos irmãos a história dos mártires. Uma capa vermelha. E quando eu comecei a folhear esse livro, eu tive um desejo intenso de chorar. Porque quando eu comecei a ver a história dos heróis da fé, você não corre para outro lado que não seja o lado da comparação, para o tipo de fé que você tem vivido. Homens que não negaram a sua fé e que por amor a Cristo pagaram o preço da sua fé com sua própria vida. Policarpo, um dos pais da igreja, quando iam prendê-lo, não precisam me fixar em um tronco de tortura, pode me deixar, eu não vou fugir. E a tradição diz que depois que ele foi envolto em madeiras e as chamas foram acesas, ele não morria. A impressão que se tinha de quem estava ali perto é que as chamas não tinham poder sobre ele. Então o superior diz: fure esse homem, só atravessando ele com uma espada. Eles o atravessam com uma espada, e a tradição diz que o sangue que jorrou dele apagou o fogo que estava de frente para ele, e as pessoas ficaram impactadas pelo poder de Deus que estava sobre ele. E ele foi morto dessa maneira, porque o imperador, na sua época, diz assim: por que você não nega esse Jesus a quem você diz ser o Senhor? Eu sou o Senhor. Por que você não blasfema contra esse Jesus que nem está entre nós? Eu estou de frente para você. Ele disse: há 86 anos que eu o sirvo, e nada que eu lhe pedi, ele me negou. Eu não posso negá-lo agora. Por isso ele morreu. A legião, conhecida como a legião tebana, na Roma antiga, ela era composta de um número curioso: 6.666 soldados, com uma impressionante curiosidade, todos cristãos. E quando o imperador de Roma soube que aqueles homens poderiam dizimar todas as legiões romanas com a sua fé, então ele dá uma ordem: matem todos. Olha, vocês peguem
reúnam 10 e comecem a matar de 10 em 10. E toda a legião foi morta, mas eles não negaram com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Você está entendendo o contexto? Se com a tua boca confessares, qual é o preço que você paga hoje em dizer eu sou de Jesus? Você vai ter perseguição no seu trabalho? Você vai ter perseguição no meio da sua família? O céu não é para qualquer um. O céu é para gente corajosa. O céu é para gente que declara a sua fé. O Evangelho chegou até nós hoje porque durante os séculos a igreja deixou um rastro de sangue para trás. Não estou falando sobre a chamada Santa Inquisição, que foi um lado negativo na história da igreja. A gente não pode fazer de conta que não enxergamos isso. Mas eu estou falando daqueles que não negaram a sua fé em Cristo Jesus e tiveram as suas vidas ceifadas. Uns mais jovens, outros mais velhos. Se com a tua boca confessares, você tem que confessar o Cristo como Senhor diante da sua família, diante das pessoas que você ama, diante das pessoas a quem você serve, trabalha, ou você tem se envergonhado de dizer eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus. Segunda coisa que esse texto nos fala, no versículo 9 ainda, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração crer. Não basta confessar com a boca se o coração não crer. Não basta declarar com os lábios se o coração te contrariar diante do Eterno. O meu povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, diz o Senhor. Foi o texto, um dos textos que citamos nesta manhã, quando estávamos estudando o livro do profeta Malaquias. Você tem declarado, olha, Jesus é o Senhor, mas o coração tem estado perto dele ou longe dele? Porque confesso com a boca e creio com o coração. O segredo da salvação está ligado à nossa fé. Se você só diz que é e não crê em seu íntimo, a sua fé é morta. E se tivermos uma fé morta, o nosso destino com certeza não será o céu. É o que nos garante a palavra de Deus. Então, confessar Jesus com a boca é algo muito sério, especialmente nos dias em que a igreja estava dando os seus primeiros passos. Confessar que Jesus era o Senhor era admitir que Jesus era o Messias. E os judeus não queriam admitir que Jesus era o Messias, tão esperado, acerca de quem os profetas declararam que o Filho de Deus viria a esse mundo, tomaria uma forma humana. Então, confessar com a boca o senhorio de Cristo era muito complicado. Você sabe da história da marca dos cristãos, não no Coliseu Romano apenas, mas por conta da perseguição, eles tinham códigos de comunicação. Quando a perseguição foi apertando, eles ergueram entre si um símbolo que não era a cruz, era o peixe. A maior parte deles eram pessoas que estavam acostumados a pescar e a consumirem peixe. Então, entre eles, convencionou-se dizer: nós vamos nos identificar assim. E alguém começava uma conversa, e quando desconfiava que a pessoa com quem se falava era um cristão, de maneira assim, suave, a pessoa olhava para baixo e fazia uma meia-lua com o pé, de maneira imperceptível quase. Se aquela pessoa que estava travando aquele diálogo fosse de fato um outro cristão, ele
usava a meia-lua no sentido contrário e fazia o sinal do peixe, e ambos depois apagavam aquele símbolo e eles começavam a ter comunhão um com o outro porque se identificavam como cristãos. Só que quando você pega a história, as tumbas romanas, a biblioteca do Coliseu, são livros que nós achamos facilmente aí. As coisas que são narradas a respeito da história do povo de Deus são coisas que na sua maior parte não são mencionadas dentro da igreja, e eu penso que a igreja precisa resgatar essas histórias, porque aqui nós temos toda a história que nos basta para levar para o céu. A questão é, aqui não terminou a história continua através de mim e de você. E conhecer a história dos nossos pais no passado, o que fizeram, por que fizeram, para que o Evangelho chegasse até nós hoje, é de suma importância. E em nossa fé nós devemos ter o cuidado em honrar de todo o coração, não somente a Deus, mas aqueles irmãos que pagaram a sua fé com a sua própria vida. Então diz que confessar com a boca funciona bem quando o coração assim pensa também. Segunda coisa que a palavra do Senhor Deus nos fala, no versículo 10, eu queria que você olhasse aí comigo. Diz assim: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Uma coisa que é muito natural na vida de quem tem um encontro verdadeiro com Jesus é a pessoa não consegue ficar de bico fechado. O que acontece quando um bebê nasce? Ele começa logo a chorar, e quando não há o choro, ele tem um estímulo, leva umas palmadinhas, porque ele precisa chorar para que os seus pulmões respirem. Na caminhada da fé não é diferente. Quando nós passamos pelo processo chamado novo nascimento, que vem muitas vezes banhado a choro, a lágrimas e também a sorrisos, nós aprendemos que não dá para ficar de bico fechado. Nós começamos a falar das coisas do Senhor. Nós começamos a falar das maravilhas do Senhor. É impossível servirmos a Jesus sem falarmos de Jesus. Não dá para servir ao Senhor e ficar de boca fechada, porque com a boca eu declaro a minha fé também em Cristo Jesus. E eu digo declaro também, porque não é só através da boca que nós declaramos a nossa fé. Nós declaramos com o nosso modo de vida, nós declaramos com as coisas que fazemos e com as coisas que Deus nos confiou e como elas são usadas em prol ou não do reino de Deus. Eu estou aqui repetindo fatos que comentamos de quinta-feira para cá e que sempre são importantes serem relembradas para que fixem no nosso coração e nessa internalização do que Deus tem nos falado, a gente continue praticando a palavra da verdade que traz para cada um de nós a vida. Uma das coisas que afrontavam as pessoas que não tinham experiência com Jesus é que a pessoa que dizia, confessava com sua boca que ela cria em Jesus, nessa confissão ela estava também admitindo que Jesus, o Verbo eterno, ele ressuscitou dentre os mortos. Eu sei que para nós é difícil acreditarmos nisso ainda hoje. Basta você frequentar os velórios. Se você for desafiado, coloque a mão sobre o defunto que está no caixão e chame ele de volta à vida. Eu acredito que a maior parte aqui vai dizer, eu não. Deus me livre.
Eu, hein? Pagar um mico desse, passar uma vergonha dessa, mas você não crê na ressurreição? Você não crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Pelo menos isso é o que a nossa boca declara. A nossa boca declara aquilo que acreditamos com o nosso coração, mas naqueles dias isso era uma afronta, porque as pessoas que não tiveram um encontro pessoal com Jesus achavam que uma grande mentira, um grande teatro fora forjado. E quando você pega hoje as histórias aí paralelas, existem histórias de todas as maneiras. Tem gente que diz que Jesus dos 12 aos 30 anos foi para a Índia, esteve lá com os essênios, e tem um monte de livros apócrifos falando do tempo em que a Bíblia não menciona onde o Senhor Jesus esteve entre os 12 e 30 anos, mas isso nos interessa. O que nos interessa é aquilo que para nós nos foi revelado. A Bíblia diz que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas o Senhor nos deu, como uma manifestação da sua bondade, da sua graça. Então, declarar hoje ainda que você crê que Jesus não só é o Filho de Deus, mas que Jesus é o Messias e que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você corre um sério risco de receber algumas gozações, alguns sorrisos debochados diante da sua face por declarar a sua fé. Só para matar minha curiosidade, quantos aqui creem de fato e de coração que Jesus ressuscitou? Levanta a mão. Abaixa a mão. A segunda pergunta, baseada nessa primeira, é: você crê nisso mesmo? Que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Você crê mesmo que Jesus é o Filho de Deus? Você crê mesmo que Jesus é o próprio Deus? Então, o que você tem feito com Jesus? Essa foi a pergunta que Pilatos fez à multidão. Hoje é dia de soltar um bandido. Hoje é o dia de nós praticarmos o perdão. Vocês têm aqui Jesus e tem aqui Barrabás. Está com vocês. Vamos fazer uma votação. Quem quer Barrabás? E a multidão aplaudiu. E a multidão ovacionou. Solte, 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 solte. E quando Pilatos se vê numa enrascada, ele diz: então, e este? E quanto a este? E você sabe o resultado da resposta da mesma multidão. Na mesma multidão grita: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Se você diz e confessa com a sua boca que de fato Jesus é o Senhor. 2 Coríntios 5:17 diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passadas, e eis que tudo se faz. Vamos falar juntos? Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passadas, e eis que tudo se faz novo. Você tem muito do novo de Deus na sua vida? Ou você está precisando ser renovado hoje, nessa noite, pelo Espírito Santo? Nós precisamos de salvação. Deus tem movido o meu coração nesses últimos dias a falar sobre o plano de salvação. O Senhor Deus tem um plano para você. Dentro desse plano, Ele deseja a sua salvação. A sua salvação inclui algumas coisas para você. Primeiro, a sua salvação inclui um novo nascimento. Já pensou se você pudesse hoje, com a mente que você tem, nascer de novo? Que bênção! Que maravilha! Essa semana mesmo, conversando aí com alguns, pelo menos 2 disseram:
E eu gosto de provocar. Pelo menos 2 disseram: eu gostaria de ter 20 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Então imagina se você pudesse então nascer de novo. Eu não estou falando de reencarnar, eu estou falando de nascer de novo. A salvação é um processo de um novo nascimento. Segunda coisa, a salvação não só é para o cristão um novo nascimento, mas a salvação também é um processo entre nós e o Senhor de justificação. A Bíblia diz: não há um justo, não há um sequer. Os justos vão para o céu porque são justos? Não. Os justos vão para o céu porque pelo justo foram justificados. Não há um justo, não há um sequer. Salvação nos justifica diante de Deus. Amém, irmãos? Terceira coisa, como aspecto diferente da salvação, a salvação liberta você. Quando você entrega o senhorio de sua vida para o Senhor Jesus, você não só nasce de novo, você não só é justificado, mas você também é liberto. Em qual área da sua vida você precisa de libertação? O que você precisa abandonar que você não tem tido força? Nós servimos ao mais forte. Nós lemos agora há pouco: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em qual área da sua vida você precisa de salvação? Aspectos diferentes da salvação não estão resumidos só a esses 3 fatos que eu mencionei, existe um quarto. O quarto aspecto da salvação é que no novo nascimento, depois que eu me tornei uma nova criatura, eu antes era um inimigo de Deus no meu pensamento, no meu andar, no meu caminhar, no se portar, no me deixar conduzir a vida. E eu me tornei um inimigo de Deus. E um dos aspectos da salvação é que Ele, o Senhor, veio e nos reconciliou com Deus. Jesus nos reconciliou com Deus. Antes, não havia essa possibilidade. O destino certo de toda a humanidade seria o inferno. Mas por causa da salvação, por causa daquele que veio a este mundo para nos salvar de nossos pecados, agora em Cristo Jesus eu fui reconciliado com Deus. Deus agora de fato é o meu Pai, porque eu agora fui comprado por preço de sangue e eu recebi na minha vida o senhorio de Jesus. Reconciliados com Deus. Jesus nos reconciliou com Deus. E eu quero ler um pouquinho com você alguns textos sagrados. Romanos capítulo 5, você está em Romanos aí. Olha o que diz o versículo 9 a 10. Romanos capítulo 5, verso 9 a 10. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Como era a minha vida antes? Inimigo de Deus no meu pensamento. Você que diz que Jesus é o Senhor, você tem prazer em estar com Ele, em permanecer na presença dEle, em dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor restaurou o meu relacionamento com o meu Deus, com o meu Pai? É uma coisa séria para pensarmos. Aspectos diferentes da salvação que nós não podemos deixar de lado, nem podemos
nos esquecer. Mas existem outras situações que eu quero mencionar com você. Existe uma condição para a salvação que não está ligada só ao nosso falar. Você se lembra de Paulo e Silas na prisão, quando o terremoto de Deus veio e abalou aquela prisão, e o carcereiro intencionou suicidar-se. O apóstolo Paulo gritou: não faça isso, nós estamos aqui, não vamos fugir. Ele disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Qual foi a resposta? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Eu confesso, mas a confissão precisa ser antecipada pela fé. Você confessa depois que creu, e não o contrário. Quando lemos a carta aos Hebreus, diz que o Senhor Jesus é o sumo sacerdote das nossas confissões, ou da nossa confissão. Isso significa que aquilo que eu declaro com a minha boca, Ele escreve o nome dele embaixo, Ele endossa. Isso é muito sério. Então, a palavra de Deus diz que aquele carcereiro, ele pediu salvação. Tem muita gente dentro da sua parentela que precisa ser salva. Nós temos desafiado a igreja aqui: ore mais intensamente pelo seu parente que ainda não rendeu o senhorio a Cristo. Vamos continuar falando isso. O Senhor Deus tem nos movido a falar isso, porque Jesus está voltando, e na hora que a porta da graça se fechar, quem é de Deus vai, quem não é de Deus fica nesse mundo tenebroso. Já falo logo antecipadamente, mês de agosto vamos começar o nosso curso para batismo. Se tiver 10 irmãos para batizar, nós batizamos 10. Se tiver 5, vamos batizar 5. Se tiver 1, vamos batizar 1. Se tiver meio, a gente batiza meio. Mas não vamos perder mais a oportunidade de levarem as pessoas aos pés do Salvador. Eu convido você para que faça parte desse exército. Faça a sua parte de anunciar a salvação do Senhor. O Senhor salva, o Senhor liberta, o Senhor justifica, o Senhor reconcilia você com o Pai. A Bíblia diz sobre a duração da salvação. Tá bom, eu sou salvo hoje, por quanto tempo eu permaneço salvo? Hebreus 5:9, na última parte diz: o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Se você crê na palavra de Deus, se você confessa Jesus como o Senhor da sua vida, a palavra de Deus nos garante que você se torna alguém salvo para toda a eternidade. Qual é a condição? Obediência. Diz Hebreus 5:9, na última parte, que Ele, o Senhor Jesus, é autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A gente está acostumado, muitas vezes, a falar essa palavra, redenção, sem termos noção do que significa de fato redenção. Redenção significa remir. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. De sorte que você já não é mais escravo, porém você é agora um filho, e sendo filho, você também é um herdeiro de Deus. Você está entendendo por que nós precisamos da salvação? Como isso é sério, como isso é grave. Aquele que é salvo se torna não só um salvo, se torna um filho de Deus. Mas pastor, e antes eu não era um filho de Deus?
Não, antes você era uma criatura de Deus. Só se torna filho de Deus aqueles que confessam Jesus como o Senhor da sua vida e creem de todo o coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Redenção, remir, redimir, reabilitar. Antes você estava amarrado, entrevado, engessado, imobilizado, mas o seu sangue remiu você. Veio a redenção sobre você. E você que antes não conseguia sair das garras do pecado, você agora não só foi redimido, como você voltou, você foi reabilitado a andar como filho de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa bendita que o Senhor nos deu.